foi treinado e acostumado eu tô me sentindo mal, eu preciso de alguma coisa. Aí pega o celular e na hora você tem aquela como é que fala? Liberação. Bomba de dopamina ali no teu cérebro e você começa a sentir uma sensação de prazer. Seja em algum vídeo engraçado, se você tá triste, seja na pornografia, se você precisa tô precisando de alguma coisa, seja... Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Ponte Podcast. Na verdade é Pontes Podcast. A gente vai ajustar essa arte aí, porque com S, né, são várias pontes. E hoje eu estou muito feliz porque eu estou entrevistando, né, vou entrevistar um irmão, um amigo, um cara que é referência para nós de crescimento, de crescimento e amadurecimento, não sei se essa é a palavra, uma pessoa que realmente você vê que amadureceu muito cedo, que cresceu, que tem, né, avançado no seu casamento, nas suas finanças, ele é pastor, ele é casado. Eu entrevistei, vou deixar uma dica aqui para vocês, hein? Eu entrevistei a esposa deles há uns episódios atrás aí, então eu tenho muita coisa pra gente conversar aqui, né? Muitas revelações aí de dentro da casa dele que nós vamos explorar e ver o lado do homem também. Né? A gente viu o lado da esposa, o lado da mulher, agora nós vamos ver o lado do homem e isso é muito bom. Hoje nós vamos falar sobre masculinidade, sobre hombridade, sobre posicionamento do homem. Então você homem, você mulher, você filho, filha, que realmente se interessa por esse assunto. Às vezes a gente fala, não é só para o homem, não. A mulher precisa aprender também e entender o lado do homem, né? Entender que quando o cara estiver sendo, às vezes, incisivo ali, sendo forte ali, ela precisa também ter o posicionamento dela e entender, né? Então, meu irmão, seja bem-vindo. Ele é pastor, ele é formado em TI, em gestão de TI, ele trabalha com inteligência artificial, que está aí na nossa vida aí, e o nome dele é João Vitor Zanini. E aí, galera, muito bom estar com vocês aqui em mais um podcast. Para mim é uma honra, né, poder estar aqui com vocês nesse podcast abençoado, conteúdo tremendo. E como o pastor Ponte falou, a gente está aqui para agregar um pouco mais sobre esse conteúdo, né, do amadurecimento do homem. Eu acho que isso é algo que passa na vida, né, do homem ali, ainda mais nessa geração que a gente tem vivido, né? Isso. Então, vai ser um prazer estar com vocês aqui e vamos nessa. João, é muito forte o que você falou e o assunto que a gente vai trazer, e eu queria que você entendesse o porquê que eu te trouxe aqui. O porquê que você é uma referência hoje pra gente. Eu casei muito cedo. Eu casei, assim, pra mim não... foi cedo. Eu casei com 22 anos. Eu casei com 22 anos e quando eu casei aos 22 anos, as pessoas eram coisas de outro mundo. Nossa, você vai casar, tá muito cedo, tá muito novo. Você já experimentou, não experimentou? Como é que você sabe que vai dar certo, que não vai dar certo? O julgamento, né? ali, né? Todo aquele medo da sociedade, né? Das pessoas que realmente não conseguiram vencer. E a gente conversando, você casou praticamente 10 anos depois do meu casamento. Né? Você casou com 23 anos. Né? Hoje você está com 28 anos, 5 anos de casado. Como é que foi esse seu ponto de amadurecimento? Porque tem um versículo que diz assim, né? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E eu queria que você, de certa maneira, não sei se você vai conseguir, mas você pontuasse ali qual foi o ponto que você falou assim, cara, vou deixar as coisas de menino, vou me tornar um homem. Então, o que eu vejo? Como você mesmo falou, né? Hoje em dia, nossa sociedade, o casamento é cada vez uma coisa mais deixada de lado. As pessoas, elas estão preocupadas muito mais com o prazer, muito mais com a vida aberta, tanto que hoje você tem um termo que tem tomado força, que é o quê? Relacionamento aberto. Por quê? As pessoas, elas entendem que um casamento é se sentir preso, o casamento é um ambiente onde você, para casar, tem que estar extremamente pronto e preparado para a vida, né? Com tudo ali já conquistado, alcançado, resolvido, aí você vai casar.
Só que você falou que casou com 22 anos, né? Eu casei com 23. E o que eu penso, assim? O casamento, ele é um ambiente de aliança, de bênção. E não é para menino o casamento, como você trouxe no versículo. O casamento, ele te gera responsabilidade. E quando eu estava, né, entrei na igreja com 17 anos, 17 para 18, e eu conhecia a Maria, né, a Maria Laura, e o nosso relacionamento, inclusive, tem uma história longa, peculiar aí, se tiver oportunidade posso contar melhor, mas para responder sua pergunta, quando eu comecei a entrar na igreja, que eu entendi que Deus tinha um propósito para minha vida, eu falei assim, cara, eu não quero mais essa vida de sair ficando com todo mundo, de prazer e tudo, porque eu vinha dessa vida, né? No mundo eu sou DJ até hoje. Na época eu tocava como DJ em algumas festas, em alguns eventos, então eu vinha desse mundo da night, festa, farra e tudo. E quando eu entrei na igreja, eu entendi que Deus tinha um propósito, que Ele tinha uma aliança, uma bênção para o casamento. Eu falei, cara, eu não quero mais essa vida, eu quero construir algo que realmente tem relevância. E aí foi quando eu falei, eu preciso virar homem. E eu vejo que o homem, ele começa a ser formado pela mudança da mentalidade. Então você muda a tua mentalidade, você começa a reproduzir isso nas suas atitudes. Então, quando eu mudei a minha mente, eu falei, eu vou mudar esse meu posicionamento, porque eu quero amadurecer, eu quero me tornar um homem. E não só um homem, mas um homem de Deus. E aí eu comecei a mudar as minhas amizades, eu comecei a mudar os ambientes que eu convivia, eu comecei a mudar o que eu consumia, seja de conteúdo. Hoje em dia a gente, né, tem algo muito mais forte do que era na época. Eu já estou com 28, a gente está falando de, na época com 18, então 10 anos atrás nem tinha Reels, Stories, já tinha Instagram, já tinha redes sociais, mas não era tão forte igual hoje, nem TikTok existia. Então eu falei, cara, eu preciso mudar tudo. E aí eu comecei a tomar algumas atitudes e cortar algumas coisas e me aproximar. Eu olhava para pessoas que eram referências para mim e eu falei, cara, se eu quero chegar lá, eu preciso estar perto dessas pessoas e fazer o que elas estão fazendo. Não trabalhava com realmente uma questão acadêmica, né? Não tinha responsabilidades. Eu vivia tocando em festa aqui, fazia um dinheiro ali, um dinheiro aqui, e gastava tudo com bebida, tudo com saída, com festa. Então era uma coisa que entrava e saía, entrava e saía. E não tinha, sabe, maturidade nisso. Era uma vida infantil, literalmente como um menino. E eu falei, eu preciso amadurecer. E aí foi quando eu comecei realmente a me posicionar. Então acho que começou com essa mudança de mentalidade e estabeleci referências para mim. Eu falei, essas pessoas que estão aqui, eu preciso ver qual que é o caminho, deixa eu aprender. E eu comecei a mudar. Foi quando aí as coisas começaram a mudar. Arrumei um emprego, entrei na faculdade, comecei a levar minha vida a sério, né? E aí a gente foi caminhando, comecei a namorar com a Maria com 19 anos, quase para 20. A gente namorou durante 3 anos e a gente casou. E aí começou uma nova fase na minha vida. Muito bom. E uma coisa que você falou, que eu até escrevi aqui, é que a gente tem essa busca, né? E o jovem, ou o homem, né? Ou o cara que se diz homem, ele não entende que o prazer imediato, ele gera um resultado imediato, mas ele também tem um fim imediato. Perfeito. E aí o resultado é a carência. E a gente tem visto homens com 30, 40, 50 anos, 25 anos, meninas, mulheres nessa idade também, extremamente carentes. Por quê? Porque eles têm buscado só o imediato, só o que é agora, sabe? Ele não tem buscado algo responsável, um relacionamento responsável, um casamento, uma visão de futuro. Tudo que é imediato está vendo agora. Perfeito. E por quê? Eu acho que o grande problema, ou o grande responsável por isso, está aqui, né? Seu celular. Porque o que eu vejo, pastor? A gente foi treinado e acostumado eu estou me sentindo mal, eu preciso de alguma coisa. Aí pega o celular e na hora você tem aquela
como é que fala? Liberação. Bomba de dopamina ali no teu cérebro e você começa a sentir uma sensação de prazer. Seja em algum vídeo engraçado, se você tá triste, seja na pornografia, se você precisa de... tô precisando de alguma coisa. Seja, sei lá, numa conversa com alguém, naquela suprimento de carência. Então as pessoas elas estão sendo doutrinadas a tudo que elas estão sentindo, elas querem resolver agora, naquela hora. E o casamento ele é uma construção. A vida de um homem ele é uma construção. E eu acho que o que você está falando cai exatamente nisso, porque a gente vê cada vez mais as pessoas se tornando, sabe, reféns dos seus desejos, das suas vontades e sem o interesse de passar pelo processo. Porque dentro do processo tem os momentos, né? Você tem um momento ali de construção que gera um medo, um desafio, porque você está vislumbrando algo que você vai pretende alcançar lá na frente. E aí, cara, esse processo vai te dar medo, insegurança, mas você vai caminhando, aí vem os desafios, vem as barreiras, aí só que também vem a capacitação, né? Nas questões. E aquilo vai gerando um aprendizado e você vence batalhas, você vai se tornando seguro de si. Pô, venci uma guerra aqui, venci um desafio ali, venci mais uma. Então o próximo eu vou vencer também, porque Deus é comigo. Porque eu tenho pessoas ao meu redor que me ajudam, enfim, minha família, meus pastores, a igreja, amizades. E aí você começa a entender que você vai conseguir chegar do outro lado. Passa pelo processo e você chega. Só que as pessoas elas não querem isso. Elas param lá no início, no medo, na insegurança, porque elas querem pular o processo e ir pro resultado. E realmente pro fim, como você falou. Olha só uma coisa que eu pensei aqui agora. Vê se tem a ver e me ajuda a construir isso. A gente sabe que a excelência ela vem com a prática. E a excelência ela vem com a experiência. Sim. Então você é formado em TI, você é gestor em TI, e você é especialista ou está se tornando especialista em IA, inteligência artificial. Mas para você ser esse especialista, você está vindo estudando e praticando. Perfeito. Né? E aí, às vezes a pessoa ela vem, né, estudando e praticando ali ou a pornografia ou o sexo ilícito, essas coisas, né, esses prazeres imediatos. E quando ela casa, ela não se tornou um especialista. Entendeu? Perfeito. Por quê? Porque não é a prática, nesse caso, que vai trazer a excelência, né? Mas sim a aliança que você está construindo. E eu vejo muito que hoje a nossa geração, né? É uma geração que tem cada vez mais fugido da responsabilidade, fugido da masculinidade, Perfeito. fugido da realmente posicionamento do homem. E aí, um dos erros é a nossa geração passada. Porque assim, se hoje a gente está vivendo isso, é porque em algum momento a geração passada ela foi omissa. Em algum momento a geração passada ela olhou mais para ela do que para os filhos. Olhou mais para o seu ganho, para as conquistas do que para as conquistas financeiras ou para desbravar o mundo do que para dentro de casa mesmo, né? Perfeito. E aí, isso tem trazido medo e insegurança. Por quê? Por que o medo? Porque o prazer imediato gera um resultado imediato e gera um fim imediato. Então você fala assim, cara, eu vou me relacionar, vai acabar, eu vou ser traído de novo, eu vou ser abandonado de novo, eu vou ser deixado de lado de novo, porque o prazer imediato, a pessoa vai atrás de outro prazer imediato. Sim. E esse prazer ele vai acabar, porque acabou rápido, ele vai atrás de outro prazer imediato. Um abismo puxa o outro, né? E um abismo vai puxando o outro. Né? E as pessoas elas vão tendo isso. E a mudança de mentalidade, eu acredito muito, eu vejo assim na minha vida, que a minha mudança de começar ou de deixar as coisas de menino para homem foi quando eu entendi e tive o senso de propósito dentro do meu coração. Entendeu? A mudança de mentalidade falou assim, opa Lucas, calma aí, você tem essa salada de fruta aqui de prazer imediato para você, essa salada de fruta aqui de mulheres, de drogas, de bebidas, de prazeres imediatos, mas você tem esse outro aqui que, cara, que vai te dar mais trabalho. Sim. Mas vai te dar, né, um propósito, vai te dar uma direção, vai te dar uma força. Então, dentro de mim, quando a minha mentalidade ela foi mudada, que eu entendi que eu precisava me tornar um homem não segundo os padrões desse mundo, que até a Bíblia nos ensina isso, né? Mas segundo os padrões de Deus, Perfeito. O meu propósito mudou. Porque eu queria ganhar dinheiro para ter as coisas.
Pra mostrar que eu tinha as coisas. Pra ter um carro, pra ter um sonzão, né? O homem tem muito disso, né? Menino tem muito disso, não. Tem que botar um sonzão, um rodão, rebaixar e tal. Nada contra você ter isso, mas qual o propósito de você ter isso? Perfeito. O porquê que você tem isso? Não é pra você ter porque você gosta do som. É pra você mostrar pras pessoas que você tem um som. É pra você chegar e parar a festa e dizer que você é o cara. Então o menino ele tem muito isso. Ele precisa se afirmar. Ele precisa se afirmar. E o homem não. O homem ele vai atrás de um propósito. Ele vai atrás de algo maior. Né? E eu vejo, justamente você está falando isso, porque existe um momento onde há essa virada. Né? Você, jovem que está assistindo a gente, de repente adolescente, aí na casa dos seus 17, 18, 20 e poucos anos, qual que é o momento da virada, né? Onde o cara sai do jovem, da adolescência e vira um homem de verdade. E eu acredito que você só vai virar um homem de verdade o dia que você conseguir derrotar os seus gigantes, sabe? É quando realmente, se você for fazer uma analogia, quando você se torna um leão de verdade. Quando você consegue derrotar os seus gigantes. Isso só vem com a responsabilidade. Então, um homem que não assume responsabilidades, ele não vira homem. Um homem que só quer os prazeres, os bens, as coisas, a finalidade, isso você não é um homem de verdade. Porque um homem ele é formado na batalha. É na batalha, é no desafio que você se torna um homem mesmo. Né? É no desafio de você, por exemplo, na vida de casado, quando você casa ali jovem, como foi o meu caso, o caso do pastor Lucas também, é que você vê que, cara, eu preciso trabalhar, eu preciso botar dinheiro dentro de casa, preciso sustentar minha mulher, eu preciso segurar a onda aqui, às vezes esse mês apertou. E olha só que maluco, eu casei literalmente no final de 2019, em dezembro, e todo mundo sabe que 2020, em março, entrou pandemia. E aí? Eu perdi o emprego em maio. Imagina, você casa, tudo organizado, você tem uma visão, porque eu também não defendo o ponto de que você tem que casar a qualquer custo. O cabra não trabalha, a mulher não trabalha, às vezes a mulher trabalha, o cara não faz nada e quer casar. Não, vamos casar porque Deus vai prover. Irmão, o que você tem que fazer é a tua responsabilidade. Não vem botar a responsabilidade para Deus, não. Quem supre é o homem. Quem traz a provisão dentro de casa é o homem. Então, você tem que prover. Deus só abriu o mar vermelho depois que Moisés botou o cajado. Exatamente. Depois que ele se posicionou como um homem de Deus, como um profeta, quando ele se posicionou. Então Deus ele só vai prover aonde você se posiciona. Ficar sentado no sofá, vendo Netflix, no celular. Não, eu tô esperando um emprego aí. Né? Vai ficar esperando, vai chegar não. Enfim, então, o que eu vejo? Quando você se posiciona, como você falou, as coisas começam a acontecer. E aí na pandemia, em maio, eu perdi o emprego. Só que eu sempre fui um cara que mexi com várias coisas, sempre tive uma veia empreendedora. Então, eu trabalhava, né, ali como PJ e tal, numa empresa, e ao mesmo tempo eu já mexia com outras coisas. Na época, eu estava mexendo com um pouco de importação, vendo essas questões, estava em alta esse negócio de dropship naquela fase lá. Eu estava vendo sobre isso e tal, e aí foi quando entrou pandemia e foi a alta das lojas online, Instagram, vendas. Eu falei, meu irmão, eu preciso arrumar um negócio aqui, porque já mexia, era uma rendazinha extra que eu tinha. Eu falei, eu vou entrar com tudo nesse negócio, porque não tenho mais emprego, as empresas começaram a ir demitindo e ficou só minha esposa trabalhando. Eu falei, não, meu amigo, eu posso não estar com emprego, mas eu tenho energia, eu tenho força e eu vou gerar renda para minha casa. Eu sou um homem. Então foi um desafio. Um desafio de casar, imagina, você perde o emprego depois de uma pandemia, tá tudo fechado, não pode fazer nada. E agora? Eu vou voltar para casa da minha mãe? Vou voltar a ser menino? Não, vou devolver minha esposa lá para a mãe dela, família. Não, não deu certo, não, meu Deus, a pressão. É na pressão que se forma um homem. É na pressão que você sai de ser um gatinho e vira um leão. Então foi ali que eu falei, meu amigo, ou eu caio pra dentro, ou como é que é esse negócio? Já vai dar ruim. E aí eu comecei a ir pra internet, comecei a divulgar, acho que tem até hoje o Instagram, e aí eu criei uma loja chamada Z Electronics e comecei a vender iPhone, MacBook. Eu lembro dessa tudo. Época. Eu falei, vou me virar, meu irmão, vamos dar um jeito aqui. E eu comecei a pegar contato, ir atrás e tudo, estudar e parará. E aí,
Cara, é incrível como você falou. Quando você se posiciona, Deus provê. E, cara, foi incrível, porque passaram-se alguns meses, Deus nunca deixou faltar, foi crescendo, até o ponto que eu estava ganhando mais com essa nova empreitada do que eu ganhava antes na empresa. E aí Deus foi honrando a gente, e as coisas foram acontecendo. Então, assim, eu vejo que é quando você realmente... o homem ele é formado num ambiente de pressão. E o que a gente vê hoje chegou a pressão, não, sai daí, como é que você está se sentindo? Você está bem? E é uma masculinidade, como você colocou aqui anteriormente, que está sendo depravada ali, está se perdendo, porque não está deixando mais o homem virar homem dentro do ambiente de pressão. Tá falando, ai, tadinho, não vem cá, te dá um abraço. Há momento pro afeto, há momento pro colo, há momento pro abraço, mas também há momento onde o homem precisa, meu amigo, encarar os desafios. É ali que ele vira homem. É engraçado que você estava falando e eu fui pontuando algumas coisas aqui, né? O menino, ele é emocional. O homem, ele é racional. O menino, ele quer carros, né? O homem, ele quer propósito. O menino, ele quer... Não, cadê? É isso mesmo. Não, calma aí. O menino é emocional, o homem é racional. O menino quer carros, o homem quer casa. O menino quer mulheres, o homem quer a mulher, quer construir uma família, né? O menino, ele quer dinheiro, o homem, ele quer propósito. Perfeito. O menino, ele quer intriga e o homem, ele resolve. Então, anote isso que eu estou falando, sabe? Muitas vezes... Vê nessas atitudes, as suas atitudes têm sido atitudes de menino ou atitudes de homem? Eu vejo um homem hoje casado, o cara casado, teve uma briga com a mulher, teve uma intriga com a mulher, o cara se fecha, para de estar nas coisas, para de cumprir os seus compromissos, para de estar nos ambientes que ele precisa estar, porque ele não aguentou uma pressãozinha da esposa ou da casa ou do ambiente. E aí o que ele faz? Ai, eu não estou bem, ai, eu estou com a cabeça cheia, ai, eu estou com a cabeça doendo. Cara, vira homem, velho, enfrenta o seu problema de frente. Não se faça de vítima. Eu tenho visto muitos homens, sabe, né, se fazendo de vítima. Fugindo, né? Fugindo. Cara, o homem, ele enfrenta de frente. Deu certo, todo mundo comemora. Deu errado, eu mato nos peitos e assumo o meu erro e falo assim, o que eu preciso avançar? Então, o homem, ele precisa entender isso, cara. Calma aí, eu quero intriga ou quero resolver? Eu quero ser menino ou eu vou ser homem? Exatamente. Diante de um conflito, sabe? Eu quero dinheiro ou eu quero propósito? Porque o dinheiro acaba. Exatamente. Todas as vezes que você vai procurar o dinheiro é porque você não tá afim de um propósito, porque propósito dá trabalho. Propósito te custa e normalmente ele não te dá nada no começo. Propósito você que tem que sacrificar no início. Propósito é igual um investimento. Você, às vezes, no início ali, o retorno ele é mínimo. Eu não estou falando de trade, dessas coisas, que inclusive eu também já tenho uma experiência nessa situação. Mas eu estou falando de investimento. Sim. Investimento, às vezes, você vai ter um retorno pequenininho. Mas é o que o juros compostos faz a longo prazo. Então, quando a pessoa ela busca dinheiro... Ela não está querendo buscar um propósito, ela está querendo buscar aparência. Uhum. Ela está querendo buscar algo que o dinheiro pode dar, que na realidade está revelando o coração dela, que está na ganância, que muitas vezes está na imagem que ela quer mostrar para alguém. E eu sempre trabalho esses 3 pontos que eu aprendi. Primeiro você foca em quem você é, depois no que você faz e depois no que você tem. E hoje a gente tem uma sociedade que foca muito em ter e, por último, ser. Então, eu entendo que se você quer construir algo que é sólido, que é coerente, você precisa primeiro ser. Quem você é? Quem você é? Como é que você se define? Você precisa saber quem eu sou. Se você não sabe nem quem você é, como é que você está querendo ter carrão? Você está querendo ostentar, ter roupa de marca, fazer viagens? Não, eu quero ser rico. Mas para que você quer isso? Qual é o propósito disso? E o dinheiro, ele não serve pessoas. O dinheiro serve propósitos. Então, toda vez que você realmente estiver buscando dinheiro, como a palavra diz, o dinheiro é a raiz de todos os males. Você vai começar a atrair para você vários males na sua vida. Agora, quando você buscar propósito, você pode ter certeza que você vai atrair
também o dinheiro, você vai atrair também uma identidade, você vai atrair um casamento, você vai atrair coisas boas, bênçãos na sua vida, porque isso tudo está ligado a seu propósito. E eu não estou falando só de propósito ministerial, né, e religioso em Deus, não. Porque, cara, existe um propósito no que você faz no seu trabalho, existe um propósito no que você faz no seu casamento. Porque quando perde o propósito, perde o porquê, né? O propósito ele é o porquê. Né? Qual que é o propósito desse microfone que está aqui? Ele precisa fazer o som chegar lá. Se ele não estiver fazendo, ele não está cumprindo o propósito. Ele pode até escorar uma porta. Exatamente. Mas ele não está cumprindo o propósito dele. Que ele foi projetado para ser. Ele serve até para outra coisa. Perfeito. Escorar uma porta, ficar de decoração aqui, mas ele não está cumprindo o propósito dele. Que ele foi gerado. Que ele foi gerado. Exatamente. Então ele não está sendo usado na sua perfeita capacidade. Perfeito. Está sendo subutilizado. E pode ser trocado, né? Por exemplo, igual você falou, se ele for para usar para escorar alguma coisa, daqui a pouco eu posso usar outra coisa melhor. Mas o propósito eu não posso trocar. Porque uma barra de ferro que pode usar para escorar, ela não vai servir com o microfone. Só o microfone. Porque foi projetado para isso. É o propósito dele. Então, por isso que eu estou falando, quando você sabe quem você é, você encaixa um quebra-cabeça principal na tua vida. Por isso você precisa de Deus, porque Ele te traz esse caminho, esse norte, sabe? E aí você começa a pensar, beleza, e o que eu vou fazer então? Eu sei quem eu sou, e agora o que eu faço? Que é o segundo ponto que eu tenho essa máxima na minha vida, né? Quem eu sou, o que eu faço? O teu propósito define os teus caminhos. Ué, se eu sei quem eu sou em Deus, justifica eu ver pornografia? Justifica um caminho eu começar a voltar para bebida, festa? Isso combina com quem eu sou? Não, então eu não quero isso para mim. Então isso não é um caminho para mim. Então quem eu sou define o que eu faço. E com base no que eu faço, que é a minha semente, traz a minha colheita, que são os meus resultados, que é o que eu tenho. Então você quer ter alguma coisa? Comece descobrindo quem você é e definindo os teus caminhos que vão te levar aos seus resultados. Então eu acho que aí você já começa a entender, porque eu falei aqui anteriormente, eu mudei a minha mentalidade lá atrás. Quando eu mudei a minha mentalidade, estou falando sobre essência. Vem até com a blusa aqui, essência. Por quê? Aqui dentro. E aí, quando você muda aqui dentro, cara, você começa mudando fora, você vai semeando e vai colhendo os resultados. Né? Então, vamos lá. Os passos. Fazer. Caminho. Vamos lá, de novo. Ser. Primeiro você preocupa quem você é, ser. Isso. Fazer. E ter. Primeiro você sabe quem você é. Isso define o que você faz e isso vai determinar o que você tem. Então, essa analogia aí... E o menino, ele quer o contrário, né? Ele primeiro quer ter. Ele quer ter. Ele quer ter para ele ser. Ah, não, perfeito. Quando eu tiver um carro, quando eu tiver 1 milhão, quando eu tiver isso, aí eu vou ser honesto, aí eu vou ser bacana, aí eu vou ser um homem de família, aí eu vou ser um homem de propósito. Aí eu vou ser aceito, né? Aí eu vou ser aceito. Porque é exatamente isso. E o que a gente... Porque eu falei do celular aqui, o que a gente vê hoje? É no seu celular que todo tempo inteiro você tá vendo o quê? O que os outros têm. Você tá vendo, pô, esse aqui tem uma família, esse aqui tem um casamento bom, esse aqui tem dinheiro, olha lá, você tá viajando de novo. Ah, por que você, igual hoje, muito anúncio, por que você não é milionário? Eu tenho 21 anos, sou milionário, sou multimilionário. Você tá perdendo seu tempo e fica isso na tua cabeça sempre, ter. Mas aí gera exatamente o que você falou. As pessoas elas começam a pensar, eu preciso ter para eu poder ser. Então, quando eu tiver esse carro, quando eu estiver ganhando 10, 15, 30, 50 mil por mês, aí eu vou ser aceito, as pessoas vão me respeitar, aí eu vou poder me vestir bem, aí eu vou poder viajar. Só que, cara, a maioria das pessoas que focam no ter, quando elas chegam lá, elas podem até chegar, elas são pessoas vazias. E olha só, o vazio faz você perder tudo. O vazio faz você perder o casamento. Mulher, eu tenho mulher, eu tenho bebida, eu tenho isso tudo, tenho um carrão. Quantas pessoas não tiram a vida por causa disso? Quantas pessoas não falecem por conta de overdose, drogas, destrói famílias, entra em depressão? Por quê? Porque elas conquistaram tudo, elas priorizaram outras coisas e esqueceram daqui de dentro, de quem ela é. Pessoas que fazem todo mundo sorrir, na verdade ela está chorando por dentro. Exatamente. Não é verdade? Porque ela consegue fazer todo mundo feliz, todo mundo se sentir bem, mas ela não consegue se sentir bem com ela mesma, ela não consegue ser feliz com ela mesma porque ela focou muito no ter. Sim. Ela não entendeu o verdadeiro propósito. Né? E eu, só para deixar aqui, ó,
na risca aqui o que eu falei e para gerar um corte também, né? A diferença de menino para homem. Sim. Menino é emocional, homem é racional. Menino está preocupado em ter carro, homem está preocupado em ter casa. Menino está preocupado em ter mulheres, em ter várias mulheres, várias experiências. Homem está preocupado em ter a mulher e sustentar uma família, em ter uma família. Menino está preocupado com dinheiro. Homem está preocupado com o propósito, está focado no propósito, no que ele vai viver no futuro, no que ele está construindo para frente, onde ele realmente vai chegar, sabe, na linha de chegada, né? Menino está preocupado em gerar intriga ou nas intrigas. Homem senta e resolve. E aí eu queria te perguntar, sabe, em qual desses pontos ou em qual desse ponto você está se inclinando mais, sabe? É normal você sentir raiva, mas não é normal você viver de intriga em intriga e achar que todo mundo está conspirando contra você. É bom ter dinheiro, mas você não precisa correr e viver pelo dinheiro, né? Vá atrás do seu propósito, que realmente Deus tem para você. E eu posso até ousado em falar, mas só existe uma maneira de você realmente encontrar o seu propósito, em Deus. Em Deus você vai saber realmente qual é o seu verdadeiro propósito. Por que você quer ter uma empresa de sucesso? Por que você quer... Por que existe esse podcast aqui? Por que eu construí isso? Cara, eu sou um cara, irmão, que eu tenho vergonha. Para mim estar aqui, todos os episódios que eu estou gravando, eu preciso me vencer antes, sabe? Eu gaguejo, eu falo errado aqui, pela minha cultura, por tudo, mas também porque eu estou nervoso, porque eu fico nervoso. Mas existe um propósito. Perfeito. Deus colocou no meu coração que eu precisava gerar um ambiente para trazer homens fortes, homens de hombridade, homens que conquistaram e venceram, para mostrar para essa geração que é possível ser um homem de verdade, ser um homem de valor, um homem que não está preocupado só em ter, mas está preocupado em ser, está preocupado em fazer, sabe? E para isso nós precisamos buscar o quê? Referências. Exatamente. Referência. E esse podcast, né? Esse conteúdo, esse ambiente que nós separamos aqui na minha casa é para realmente gerar conteúdos onde os caras vão falar assim, cara, o João Vitor venceu, eu posso vencer. Pô, o Lucas casou com 22 anos, o João Vitor casou com 23 anos. Eu não preciso esperar ter 35 anos. Sim. Eu não preciso ter 50 mulheres para poder achar uma. Não, cara. O segredo não está na quantidade, está na qualidade que você vai trazer para o relacionamento que você tiver. Sim. Sabe? Tá em que você realmente precisa deixar de ser e quem você precisa se tornar, a pessoa que você precisa se tornar para realmente ter um casamento saudável. Né? A gente vê muitos meninos mesmo que não, mas é porque eu nasci assim, eu aprendi assim, eu vou morrer assim. Cara... E isso que você está falando, eu vejo hoje, porque a gente lidera jovens, né? Eu sou pastor também, e inclusive essa questão foi muito louca, porque quando eu me tornei pastor, já tem um pouco mais de um ano, e chegava para falar e tal, não sei o que, você é pastor? Tipo, nossa, um menino como novo, assim? Como assim você é pastor? E o que eu vejo? O pessoal tem uma visão de pastor assim, velho, barrigudo, pobre, com a Bíblia zona debaixo do braço, desse tamanho assim, né? E que não é errado, tá, gente? Sim. Mas não é essa visão que nós temos, né? Sim, com certeza. E não precisa esperar para... Isso é baseado nas nossas referências, né, pastor? Porque o que eu vejo? Eu sou um pastor novo e eu aprendi muito com você, com referência lá na igreja, que a gente convive com tantos outros. E, cara, quando chegou a minha vez, eu falei, cara, é a hora, eu tô preparado, tô pronto. Vou aprender muitos erros, mas tô preparado, vamos para cima. Porque o homem, ele não é atrelado à idade, a conquistas, a quanto ganha, a, sei lá, o que ele tem de bens. Homem é atrelado a posicionamento, a caráter, a princípios, valores, né? E às vezes a gente vê muitos homens que são uma idade, né, mais avançada ali, já, 40, 50 anos, o cara casou já não sei quantas vezes, já peteco. Por quê? Porque às vezes ele pode ter vencido numa área financeira, ele pode ter vencido, sei lá, numa área acadêmica ali, o cara, é culto pra caramba e tudo, mas ele não venceu em outras áreas. E ele precisa ter humildade e aprender a falar, cara, eu preciso romper nessa área. E o que a gente mais vê hoje, né, que eu tô falando aqui, eu comecei dizendo dos jovens, que são jovens que às vezes crescem sem referência de homem em casa. O pai não mora com o cara. Quantos discípulos que a gente atende lá, a galera que a gente vê, que o cara não tem pai.
E a gente é o mais comum, né? Família separada, às vezes criado com tia, com vó, com a mãe, na rua, batalhando, lutando. E o cara não tem referência de homem. Aí ele chega na igreja, a gente, não, pô, tu tem que, bora ajudar tua mãe. Rapaz, já fez 16 anos ali, bora fazer um estágio, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa, vamos botar dinheiro em casa, ajudar tua mãe, ajudar tuas irmãs, teus irmãos, vamos começar a se posicionar. Volta, pede perdão, alinha tua vida, porque se nós como igreja, né, agora falando mais nesse viés, não fizermos esse papel que é cuidar da formação dessa geração, meu amigo, acabou. Vai viver um monte de gente que, igual eu estava comentando aqui anteriormente, né? A geração que a gente falou em off aqui, que é a geração do nem-nem, né? Nem-nem. Que, como você disse, nem trabalha nem estuda, não faz nada. O cara só quer, né, ficar ali no dinheirinho da mãe, na mesadinha, vendendo coisa dentro de casa pra usar droga, pra ir pra festa, pra bebida, pra ficar com menina, pra postar fotinho e tudo. Mas, cara, não tem nada, é um cara vazio. E eu vejo muito isso na minha área profissional, que é a IA. Eu trabalho muito com inteligência artificial, automação, essas coisas. E eu vejo que a IA ela tem feito o quê? Ela tem roubado o poder das pessoas de pensar, de refletir, de raciocinar. Porque, como é que faz isso? Joga aqui. Ela já te ajuda, já te responde. Como é que soma, como é que arruma, como é que resolve isso? Cara, o cara não vai atrás, não tem aquele instinto de, antigamente, de caça, de ir atrás, Sim. de buscar, de trazer para casa, de resolver, de encontrar a solução. Hoje, tem sempre uma mãe que arruma o prato, que lava a roupa, que limpa a casa, o cara não precisa nem mais pensar, ele joga aqui, não faz nada. Então, assim, claro, tem muitas coisas positivas, mas se você não tiver essa mentalidade de falar, velho, eu preciso virar homem na minha vida, preciso assumir responsabilidade. E aí, pai, você que é pai, você que é mãe, você tem esse discurso com seu filho, mas eu faço tudo por você. Talvez o maior erro na criação dos seus filhos seja isso. Você esteja fazendo tudo por ele. Sim. E ele precisa. E você não tem que fazer tudo para o seu filho. Você tem que deixar ele fazer as coisas também. Você tem que deixar ele correr atrás. Você tem que deixar o ninho desconfortável. Sim. Só que se você fizer isso com 30, com 40 anos, cara, você criou uma criança. Você não criou um adulto, você não criou uma pessoa que tem maturidade para vencer, para conquistar. Você vai embora desse mundo e você vai ser um irresponsável porque você deixou uma criança nesse mundo. Você deixou um moleque nesse mundo. Você deixou um homem improdutivo, um homem fraco. Um homem que não tem perspectiva de futuro, um homem que vai ser frustrado. Sim. Entendeu? Quantos adolescentes, né, e homens frustrados nós temos porque ele não sabe o que é um propósito de vida, ele não sabe nem o que é uma palavra propósito. Ele acha que o propósito é ter um carrão, ele acha que o propósito é chegar numa roda e falar assim, eu comi fulana, eu fiz isso com ciclana, sabe aquela lá, eu também usei. Cara, não. Ser homem é você chegar e falar assim, eu tenho uma família honesta, eu tenho uma mulher, eu sou fiel a ela, eu estou trabalhando, eu estou conquistando. Olha só o que eu tenho conquistado aqui. Perfeito. Não só de bem material, mas bem espiritual, de relacionamento, de rodas, né, que você falou, de rodas que nós estamos. Então, assim, pai, não seja inconsequente com a sua casa, não seja inconsequente com seus filhos, gere um ambiente, né, não de expulso, mas um ambiente desconfortável onde ele possa crescer, onde ele possa ser esticado. E o que eu vejo às vezes também, você pegou essa questão dos pais, o quão agora falando de um lado, né, pastoral nosso, o quão a igreja ela é solução hoje para essa geração, porque eu falo por experiência própria, né, cara. Hoje o ambiente de escola, faculdade, de tudo, é um laboratório de formar gente, desculpa até a palavra, mas de gente vagabunda. Porque saiu até aí nesses dias aí nas redes, né? Aquela pessoa lá, professora lá, fazendo uma aula lá, fazendo um monte de coisa, né? Baixando a roupa, escandalizando. Isso é o que mais tem hoje em dia, né? Essa sexualidade. Rebolando e tudo. E o que eu vejo? O ambiente que vai realmente salvar a tua família, teus filhos, é a igreja. Porque se você tem um ambiente ali que trabalha esses princípios que você falou, trabalha isso com seu filho,
Porque, como diz, né? Santo de casa não faz milagre. Então, às vezes, você pode até conversar, instruir, ser um bom pai, uma boa mãe, mas, cara, tem que ter uma voz de fora. E que não seja a voz de um amiguinho falando besteira, de uma amiguinha falando besteira, que seja a voz de um líder, de um pastor, né? Só que, às vezes, o que acontece é o contrário. Ah, tu vai pra igreja? Ah, não vai não. Cara, quantos casos eu já vi de pessoas, de pais e mãe, não deixando o filho ficar, às vezes, até um pouquinho mais tarde ali, num pós-arena, né, que é um culto que a gente tem lá, de ficar num evento da igreja e tudo, aí breca ele de ir, aí o cara distancia, desanima, sai da igreja, aí vai com outras amizades, daqui a pouco tá nas festas. Aí você vai ter que buscar teu filho 3, 4 horas da manhã, sabe lá Deus como, às vezes drogado, bêbado. E não é nem isso, né? Enquanto ele tá na igreja, ele tá pedindo permissão para ficar lá. Perfeito. Quando ele estiver no mundo, o mundo vai ensinar ele a não pedir permissão, a chutar o balde, a tocar o foda-se, a desligar o celular, a ignorar, a não te respeitar, entendeu? E a igreja, ela ensina você a respeitar os seus pais, a ligar e pedir permissão, a dizer aonde você tá, a realmente dar uma satisfação, a honrar e respeitar os seus pais, sabe? Então, assim, quando eu aceitei Jesus, eu me converti, eu falei, cara, é isso que eu vou viver. Eu literalmente voltei para dentro da casa dos meus pais. Eu saí de casa com 13 anos, 14 anos de idade. Eu saí de casa, fui morar na rua, fui pra rua, fui pro mundo. Voltei para casa com 18 anos, cara. Entendeu? Por que eu voltei para casa? Porque a igreja, né, Jesus, através da igreja, me alcançou e falou assim, volta para sua casa, honra os seus pais. Perfeito. Sabe? Na sua idade, é lugar de você honrar os seus pais. Você tem pai e mãe, honra os seus pais. Aprenda a ser filho. Volta a ser filho. Construa essa identidade de filho de volta. Construa essa essência. Então, assim, hoje, né, eu posso chegar para os meus filhos e falar assim, filhos, ó, eu fui do mundo. Eu usei droga, eu bebi e tal. Vocês têm um privilégio de conhecer Jesus sem ter passado por nada disso. Sabe? Vocês têm um privilégio de realmente estar com Jesus na sua essência, cara. Sem precisar ir pela dor. Você quer ir pela dor? É uma escolha sua. Mas eu quero te dizer que esse caminho é uma furada. Exatamente. É uma furada. Você vai ser usado, você vai ser abusado, você vai ser enganado, você vai passar... Meu irmão, você vai se lascar. Sim. Desculpa, falando rasgado. Essa é a verdade. Mas muitos pais, né? Às vezes por ciúmes, né? Por medo de perder o filho. Cara, você não vai perder seu filho para a igreja. Não vai. A igreja não quer tomar o seu filho de você. Ela quer fortalecer e trazer o seu filho para um ambiente seguro. Porque você leva os seus amigos, lá, os seus adolescentes que você cuida para boate. Claro que não. Você gera um ambiente que pode até parecer com uma boate. Sim, uma mas festa não e tem tal. pegação, Claro. não tem bebida, Sim. não tem droga, não tem mentira. Você vai estar jogando, você vai estar brincando, você vai estar conversando. Porque o adolescente, ele precisa disso. E eu mesmo sou DJ, como eu tava falando. Quantos eventos eu já não toquei na igreja? A gente já fez festa fantasia, já fez festa temática pra galera, já fizemos festa da virada, né? No final de ano. Então, assim... Cara, a igreja, ela é um ambiente onde você se diverte, onde você conhece pessoas legais, onde você aprende princípios, onde você vira homem. E o que essa juventude precisa é isso, sabe? Porque, como você está falando aí, quando você não entende isso, você acha que a igreja está roubando, que está entrando, que vai tirar o mérito do estudo, que vai tirar seu filho de se tornar um bom profissional, quando não. Quando muitas vezes ali está sendo gerado tudo isso, e eu falo por mim. Tudo que eu vivi, que eu conquistei na minha vida, graças a Deus, a minha família, que eu tive uma criação excelente, e também a igreja, sabe? Mas olha só que louco, ainda com a minha criação, eu vivi no mundão pelo menos uns 3 anos da minha vida. Dos 15 ali, 14 e pouco para 15... até os 17 para 18, que quando eu me converti e entrei, voltei para a igreja. Porque quando eu era pequenininho, meus pais são cristãos, eles sempre me levavam na igreja, mas a gente vai ficando adolescente, crescendo, e eu comecei a não querer ir mais, e quando eu vi, eu já estava no mundão. Então, assim, mesmo com a minha criação sendo muito boa, meus pais em presente, enfim, meu pai é militar e tudo, sempre teve uma boa disciplina, me ensinou valores. Lá em casa a gente nunca ganhou mesada, a gente sempre tinha que lutar pelo nosso, lavava a louça, limpava chão, arrumava o quarto, sempre dando responsabilidade, né? E, então, assim, uma criação... A mesada é um salário... como se diz assim, sem direito, né? Sem responsabilidade, sim. né? O que você ganha ali
pelo fruto, por tudo que você constrói é diferente. Sim. O valor é diferente. Com certeza. E claro, eu não tenho nada contra isso, mas o meu pai ele usava muito essa questão de mérito, por exemplo. Você tá ali, a gente ajudava em casa, fazia as coisas e falava, vou te dar um dinheiro aqui. Ele nunca usava esse termo mesado. Vou te dar um dinheiro aqui pra você comprar umas coisas que você quiser, pra você lanchar com seus amigos e tal. E também nunca deixava, tipo assim, porque você lavou a louça, eu tô te pagando tanto. Porque você fez... Sim. Mas ficava implícito, sabe? Também tinha vezes que eu ia pedir, às vezes não tava ajudando muito. Eu falei, você precisa dar uma força pra sua mãe, você precisa ajudar aqui em casa. Porque senão, como é que faz? Aí a gente sempre entendia isso. Só que o que eu quero entrar no mérito aqui é, mesmo tendo uma boa criação, eu fui pro mundão. E foi justamente a força da igreja, um trabalho junto com a família, em unidade, que me fez realmente reafirmar aquilo que eu já tinha ouvido dentro de casa, muitas coisas. E também aprender coisas novas. Então foi quando eu me converti realmente, né? E comecei a reatar com a minha família, mudar minhas atitudes. E o legal que você está falando aqui, porque conhecendo a sua história e conhecendo o nosso ambiente, às vezes os pais querem que o filho vá para a igreja dele. Sim. Vá para o ambiente dele. Sim. E, na verdade, quando você faz isso, você está expulsando o seu filho da igreja, muitas vezes. Porque você está num ambiente de pessoas mais velhas, um ambiente de uma outra realidade, com uma outra pegada, com outras conversas. E, às vezes, é muito bom pro pai, mas pro filho, confortável pro pai, porque vai pro mesmo lugar e tal. E você foi para um outro ambiente. Foi para uma outra igreja, foi para um ambiente de jovem, um ambiente de pessoas da sua idade. Né? Ali o seu pastor na época, né? O seu líder na época, foi o Zanini, né? O Pedro Zanini, né? Sim. O Pedro Zanini, meu irmãozão. Que inclusive é meu primo também. Ele te resgatou para esse ambiente, ele usou o que você gostava, né? Ali, o tocar, o ser DJ Sim. e tal, para te inserir nesse ambiente. Então você não tinha 17 anos e foi para um ambiente de 40, 50 anos. Você foi para um ambiente da sua realidade. Sim, que falava comigo, conectava o meu coração. Então, seus pais eles tiveram muita sabedoria com isso. Sim. Né? Porque, não, calma aí, deixa eu achar que um ambiente que meu filho vai se sentir bem, um ambiente onde meu filho vai poder se abrir, vai poder ser ele mesmo, ser um jovem, ser um adolescente, curtir as coisas dele, porque você não deixou de curtir. Não. Você não deixou de virar à noite. Ixi. Só que você virou à noite em outros ambientes. Com certeza. Eu lembro até hoje que mãe sempre é mãe, né? Não importa. E aí, já maior de idade, já tinha uns 19 anos, às vezes a gente fazia uns, né, depois que o culto lá é no sábado, e aí, no outro dia é domingo, é tranquilo, né? E a gente fazia, às vezes, uns videogame com a galera, e aí o pessoal começava a jogar, velho, ficava até 2, 3 da manhã, e minha mãe, e aí, cadê você? Não sei o quê. Eu falei, mãe, relaxa, tá tudo certo, tô chegando e tal. Sei que as mães ficam doidas, né? Ainda mais se alguma mãe estiver me assistindo aí, fica doido. Mas é importante, às vezes, você ter essa... Dá confiança, sabe? Meus pais sempre trabalharam muito isso comigo. Tinha um momento que ele falava assim, eu quero você tal horário aqui em casa. E eu tinha que cumprir o horário. Aí eu fui ficando mais velho, mãe, né? Pai, deixa um pouquinho mais, hoje vai ter uma situação especial. Beleza, mas então vamos melhorar o nosso combinado. Sei lá, o nosso combinado é 1, vou deixar você ter até 3 da manhã. Chega em casa. Me avisa, fala qualquer coisa, você me fala. Porque senão, gente, se você não tiver esse relacionamento de confiança, daqui a pouco, como você disse, você não vai estar sendo avisado de nada, vai estar mentindo pra você, dizendo que tá dormindo na casa de um amigo, vai estar nas baladas, vai chegar, sei lá que hora em casa, vai estar drogado. E às vezes, se der trabalho, você falou, eu vou numa igreja, ele vai em outra, e aí eu tenho que levar, dar trabalho, dar isso. O mundo vai dar muito mais. Muito mais. Muito mais, porque você vai ter o trabalho de buscar, sabe lá Deus como é que você vai encontrar seu filho, sua filha, como é que você vai encontrar sua filha, com que cara que vai estar a sua filha, né? Porque, enfim, teve uma situação de uma menina que deu PT, menina de 14 anos, com a rodinha das meninas um pouco mais velhas, que era menor de idade também, tinha 17. A menina de 14 anos sempre andou com as meninas mais velhas. Cara, a mãe dela, louca, ligando pra gente, cadê? Eu falei, não sei e tal, fui ver. Ela já não tinha mais contato com a igreja. A gente ficou sabendo que teve que buscar a mãe na casa de uns meninos lá, num social que tava tendo. A menina deu PT, tava destruída. As de 17 foram embora, deixaram a menina tava no chão. Cara, foi um PT. Então, assim... Você acha que esse tipo de trabalho, como é que fala? Ele não é muito pior do que o trabalho de levar numa igreja, de buscar, de trazer e tal? Cara, não tem, né, tem comparação. Nem se compara, nem né? Se compara. Então nós precisamos realmente entender isso, porque muitas vezes
muitos jovens, muitos pais de jovens e adolescentes, eles começam a querer competir, né? Eles começam a querer competir ali com os pais, eles começam a querer competir com os pais, não. Eles começam a querer competir com os líderes, né? Sim. Com a igreja. Cara, aí é uma competição que não é legal. Você vai trazer uma confusão pro seu filho. Você pode perder seu filho pro mundo. Exatamente. Né? Eu já tive um caso também, que eu tinha um adolescente que a gente estava muito junto, muito perto e consolidando, e a mãe sempre pegando no pé, e a mãe sempre atrasando a vida do menino, e a mãe sempre impedindo o menino, sabe, de estar na igreja, podando e tal, blá, blá. Enfim, o menino saiu da igreja. Passou 3 meses, ela me liga desesperada. Fala, Lucas, pelo amor de Deus, me ajuda. Meu filho, e tá nisso, naquilo. Eu achei maconha dentro da bolsa dele e tal. E ele não tá me ouvindo, não tá me escutando. Não. A minha vontade era falar, pois é, tia. Te avisei. Pois é, tia. Você podia ter evitado isso, né? Mas, enfim, a gente foi, interviu. Não conseguimos ajudar, infelizmente. O jovem já estava realmente com a cabeça para lá. Anos depois ele voltou, aí entendeu, amadureceu, voltou, mas assim, se perde, né? Não precisava, às vezes né? Se perde por conta disso, né? E quantos, às vezes, perdem a vida por conta disso, Com né? certeza. E aí, falando da geração nem, né? A gente tem visto que, pelo menos as estatísticas falam que é uma geração de 15 a 29 anos hoje. E o Brasil é uma das maiores, de jovens que não estudam e não trabalham. Sim. Por quê? Eu creio muito nisso, que a visão de propósito, ela precisa ser construída na infância, desde a infância, entendeu? Então, meu pai, uma qualidade que meu pai tinha, João, muito grande, era visão de futuro. Uhum. E ele ensinava a gente a ter essa visão de futuro, essa visão de conquista, essa visão de avançar, de futuro mesmo, sabe? E eu tenho visto que os pais, eles têm essa visão muitas vezes, têm trabalhado, tem avançado, mas eles não têm gerado isso no coração dos filhos. Perfeito. E o que você está falando é exatamente isso, porque não sei se você sabe, mas o Brasil é o país que mais consome rede social, não o mais, mas um dos maiores em consumo de rede social no mundo. Né? Se você vê, pegando aqui questão de plataforma, de anúncio, essas coisas, o Brasil é um dos países que mais faz anúncio no mundo. No WhatsApp, o Brasil, que nem é uma rede social tão viral, assim, ele é mais de contato mesmo, mas o WhatsApp ela é a segunda maior do mundo, só perde para a Índia. Nas redes sociais, Facebook, que agora tá mais uma galera... É como se fosse o Facebook tá chegando pras tias agora, né? Pras tias, pros pais, pra mãe, a galera tá no TikTok, no Instagram, mas... Eu abri aqui, o Brasil é o terceiro país que mais consome redes sociais. Sim. Tá terceiro. Terceiro, é um dos maiores. Por quê? Porque a nossa geração, inclusive em construção de piada, de meme, o Brasil é disparado. Sai uma notícia aqui, seja ela interna, né, dentro do nosso país ou internacional, o Brasil já gerou meme, já falou. Então, assim, cara, é um consumo sinistro. As maiores comunidades, fanpages, assim, que você for pegar de atores, atrizes relevantes, você vai ver que tem um engajamento gigantesco de brasileiros. Por quê? Porque o nosso país está consumindo isso. E por que eu estou falando isso tudo? Porque eu vejo que isso tem uma grande responsabilidade nesse efeito da geração nem, que é uma geração, como a gente já comentou aqui, que fica lá na rede social, não trabalha, não estuda, não quer responsabilidade, reclama, que é sustentado pelos pais ou pelo governo, não quer desafio, não quer responsabilidade. Você quer um dado mais assustador? Você quer que eu acabei de puxar aqui, mais assustador? O Brasil é o país que lidera em primeiro no ranking mundial de apostas. Olha só. De bet, né? De bet. Tigrinho, ixi. Olha só a geração que a gente tem gerado. Uma geração que não trabalha, uma geração assistencialista e uma geração que quer ganhar dinheiro fácil. Fácil, entendeu? Rápido. Um clique. Com um clique, com uma adivinhação, com um negócio ali. Brasil, cara, 14 bilhões, atingiu a marca de 14 bilhões de acesso no mundo todo. Sim. Quer dizer, olha o tanto você tá assistindo televisão toda hora. Bet isso, bet nacional, bet não sei o quê, bet... Cara, toda hora, bicho. Jogo de futebol é bet.
tigrinho. Então, assim, é complicado mesmo isso daí. E igual você tá falando, isso é um mercado que nós somos o produto. Porque uma coisa que a gente estuda muito nesse meio de TI, que nada é de graça. Então, se você está acessando uma rede social que você não paga nada, como as plataformas de Instagram, TikTok, Snap, quem que é o produto? É você. Só existe injeção de dinheiro ali porque existe pessoas que têm poder aquisitivo. Então, por isso que é anúncio, propaganda, porque aquilo tua mente está sendo modulada a fazer uma compra, você está sendo ali treinado a desenvolver um desejo de compra com base no teu perfil. Então, cara, são algoritmos que analisam tudo isso aí. Eu falo porque eu sei. Sim. Analisam tudo essa questão e te oferecem tudo mais em cima daquilo. E só existe essa injeção de dinheiro porque tem público. Se não tivesse público, não ia ter investimento. Eu quero que você abra aí agora a sua rede social e você faça uma tarefa. Quero te passar uma tarefa. Homem, passa uma tarefa. Vou fazer uma tarefa aqui agora para você. Abre aí o seu celular, sua rede social. Você vai abrir e você vai ver a quantidade de pessoas que te seguem, de um lado, e a quantidade de pessoas que você segue. Eu tenho visto algumas pessoas me seguem, aí eu vou lá e olho, que eu sou bem curioso, sabe? E eu tenho visto que muitas das pessoas que me seguem, elas seguem mais do que tem pessoas que seguem ela. Sei lá, o cara segue... Tem 1.000 pessoas que seguem ela segue 3.000 pessoas. Olha só a quantidade de informação, de coisa que está na cabeça dessa pessoa. Perfeito. Sabe? Esses dias eu estava olhando lá e o cara estava seguindo uma galera. Aí eu entrei lá e comecei a... Um monte de gente sem futuro. Deixar de seguir. Então, assim, quem segue todo mundo não segue ninguém, para começar. Então você precisa, dentro do seu propósito, homem solteiro, homem casado, que fica seguindo um monte de mulher de biquíni, um monte de mulher que ele nunca viu, um monte de coisa. Cara, como é que você vai sustentar o seu casamento assim? Perfeito. Como é que você vai sustentar? O cara que fica comentando, curtindo foto de mulher que ele não conhece, que ele não sabe, ou às vezes até que ele conhece também, mas assim, cara, muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. E a gente vê muito isso, sabe? Comece agora, faça um exercício agora, faça um limpa na sua rede social. Pastor, você quer ver uma coisa? Você quer conhecer alguém? Hoje em dia, com esses algoritmos de interesse, de saber tudo isso, você quer conhecer alguém? Abre o Instagram dessa pessoa e vai naquela aba lá de interesse, que tem lá, que a parte de buscar, ainda no Instagram, tem uma lupazinha, você clica lá naquela parte de buscar, lá vai aparecer tudo do teu interesse. Então, às vezes, com alguns discípulos abençoados... Aquela lupinha, né? Que tem ali. Exatamente. Um discípulo abençoado que estiver assistindo sabe muito bem o que eu tô falando. Aí tá no atendimento, eu converso e falei, abre teu Instagram, deixa eu ver só um negócio aqui rapidinho. Aí tu vai conhecer alguém. Porque, cara, se tiver o caso do homem, só mulher... Só isso, só aquilo, só besteira, só coisa inútil. Bicho, essa é a tua vida, esse é teu cérebro. É isso que está sendo sugerido porque você está consumindo. Entendeu? Então eu falo, faz experiência. E você, mulher, também, olhe, fiscalize seu marido. Minha mulher, ela tem acesso a todas as minhas senhas, ela tem acesso às minhas redes sociais, ela olha o meu celular. Não é? E homem, não se sinta ofendido. Você está duvidando de mim? Confie 100%, desconfie 100%. Pode ser casado, namorado, o que for. Você precisa ver. A minha mulher entra no meu Instagram, ela vê, ela tem no acesso do celular dela o meu Instagram, porque a gente é casado, eu tenho uma aliança, cara. Eu não tô aqui pra brincar de ser marido, tô aqui pra ser homem. Isso te guarda, né? Exatamente. Então, assim, tem muito casal aí que o cara tem uma senha, a mulher tem outra. Se pegar o celular o que você tá vendo aí? Não consegue acessar, não sabe a senha. Pelo amor de Deus. O cara tem 2, 3 Instagram. Instagram, né? E ou telefone, né? Do telefone do trabalho, telefone pessoal, um telefone da empresa. E aí ele tem uma conta aqui, outra conta ali. Pelo amor de Deus, porque acaba que você começa a ter um ambiente de esconder as coisas. Tem uma facilidade, fala assim, aqui eu posso acessar que eu sei que ela não vê, aqui eu posso acessar que eu sei que meu marido não olha. E aí, meu amigo, isso aí tá gerando brecha na sua vida, que já para você poder cair daqui para ali. Né? Então você pega ali essa lupinha e você vê o que tá aparecendo para você. Se não aparece nada que, cara, seja construtivo, tá perdendo seu tempo. Tá enchendo sua mente só de porcaria. É aquela coisa, né? Se você só come McDonald's, se você só come porcaria, você vai ter o resultado disso. No seu corpo, né? Você vai ter o resultado disso na sua disposição, você vai ter o resultado disso. Se você só consome material pornográfico ou material
de besteira, material ruim, a sua mente vai ser alimentada disso. Perfeito. Então, nós precisamos, né, vigiar o que a gente come, físico, e o que a gente come na nossa mente, Sim. o que a gente come intelectual, vamos dizer assim. Se né? é o que você come, né? Se você O que você consome. É o que você consome, perfeito. Tudo que você consome é o que vai te formar. Se você consome conteúdo sobre masculinidade, sobre hombridade, sobre paternidade, sobre ser um cara de valor, ser um cara responsável, um cara que avança, é isso que vai fazer. E aí eu te falo mais ainda, você pai, você precisa ensinar o seu filho a ter esse consumo. Perfeito. Você precisa treinar o seu filho a se consumir com isso. Porque ele vai consumir alguma coisa. E a ideia, geralmente, é ele ir pro que gera um prazer mais imediato. É né? instintivo, né? É algo que está no nosso cérebro. Pais que que dá um celular para uma criança de 6 anos, cara, e fecha os olhos, que deixa a criança ficar o dia todo na televisão, que, tipo assim, em nome da paz, de não ser incomodado pelos filhos, sabe? Entrega um tablet e ó... Tá nem aí. Não sabe o que o menino tá vendo, o menino fica lá enfurnado dentro de casa, ou tá do lado dele. Só que ele não tá vendo, porque ele tá com a cabeça em outro lugar, ou em outra tela, ou em outra coisa. Então, assim, pais, sabe? Meus filhos, minha filha de 10 anos, meu filho de 8 anos, minha filha de 4 anos, não tem rede social, não tem celular, não tem, e não vai ter tão cedo, entendeu? Isso. Por quê? Porque eles precisam de outros conteúdos. Exatamente. E quando eles vão usar o meu celular, é intencional. Meu filho ontem falou, pai, deixa eu assistir um jogo, sabe? Aí eu falei, não, beleza. Aí tava passando um jogo lá do Flamengo e era Flamengo o quê? E Atlético E Mineiro. Atlético, né? Aí eu falei, e você vai torcer pra quem? Ele, qualquer um, menos Flamengo. Eu falei, então pode assistir. Então pode assistir. É isso, Hoje eu sou Atlético, não sou Flamengo, não. Eu sou vascaíno, então eu torço contra o Flamengo, entendeu? Aí eu falei, é isso, filho, você entendeu, pode assistir o jogo. Pior que nesse jogo o Flamengo ganhou, cara, 3-1. Eu falei, ei, filho, como é que foi? Ele, pô, pai, ganhou. Eu falei, acontece, né? E meu filho, ele tá nessa fase que ele gosta de futebol. Legal. E eu acho legal, tô achando legal, porque ele gosta de assistir futebol. Uhum. Enfim, ele gosta de assistir jogo, né? Mas com a nossa supervisão ali, entendeu? Sim. Olhando. Então, nós precisamos ter esse cuidado com a nossa casa, com os nossos filhos, sabe? Não só o que a gente está consumindo, mas o que os nossos filhos estão consumindo. Perfeito. Sabe? Tanto em alimentação, né? Em comida sólida, quanto em alimentos, né, intelectuais, enfim, e espirituais também, né? Sim. Nós, como pais, nós entendemos que nós somos sacerdotes, né, da nossa casa. E o sacerdote é aquele que traz provisão física, espiritual, emocional e financeira. É isso mesmo. Né? Então você vai... A física é o quê? O seu filho saber que ele é protegido. Ele saber que ele tem um pai do lado. Ele saber que se ele se machucar, ele vai ter alguém que vai ajudar ele. Se ele for ameaçado, ele vai ter alguém. E espiritual é aquele cara que ora por ele, é aquele pai que ensina ele a orar, que intercede, que está junto com ele. É emocional, sabe? É trazer essa força dele saber assim, cara, eu vou avançar, eu vou conquistar, eu dou conta, eu vou fazer uma prova, eu sou amado, eu sou respeitado. Então, nós temos que ser esse sacerdote, sabe? Eu Sim. vejo muitos pais que são muito bons espirituais, mas são muito ruins em outra área, sabe? E a gente precisa estar sempre equilibrando essa balança dentro da nossa casa. E como que a gente vai fazer isso? Da maneira que a gente se alimenta. Porque a gente só consegue entregar o que a gente consome. É verdade. O que a gente recebe. É Entendeu? verdade. Não tem como. Você fala assim, eu sou um excelente pai, mas você é um péssimo marido. Cara, você não é um bom pai. Eu sou um excelente profissional, eu sou um excelente pai porque eu sou um excelente profissional. Não. Calma aí. Tem que ser... Tem um equilíbrio, Tem né? que ter um equilíbrio. Sim. Não tem como você ser muito bom profissional e se você esquecer do seu filho. Não. Então você não está sendo bom. Você tem que trazer um equilíbrio. Ser um excelente pai, um excelente profissional, um excelente marido. Tá buscando isso. E ser excelente não quer dizer que você não vai errar, tá? Nessas áreas. Todos nós erramos. Mas ser excelente é você estar provendo o seu filho. Perfeito. Joãozão, muito bom estar aqui com você, meu irmão. A gente pegou muitas pérolas, muito conhecimento. Eu quero depois trazer você e a Maria Laura, né? E a Laura, né? Trazer os Anines aqui, né? Pra gente poder falar um pouco mais do casamento, explorar o casamento de vocês. Vamos sim. Sabe?
E a gente entender isso, sabe? Né? Mostrar isso para a sociedade que casar novo, casar com 21, 22, 23 anos, não é novo demais. Não. Pelo contrário, você tem a oportunidade de construir mais rápido, Sim. construir primeiro. Dois é melhor do que um, a Bíblia fala, né? Seja melhor de ser dois do que um. Então, isso vale para o casamento também. Com certeza. O certeza. casamento é um ambiente de aliança, é um ambiente de crescimento. E quando você está debaixo da aliança em Deus, você tem um propósito, você é um homem que se posiciona, como a gente falou aqui, cara, seu casamento vai ser bênção. Seu casamento, eu costumo dizer que não tem a hora certa para casar. Porque quando você tem toda a tua vida redonda e você quer casar, eu acho que você já está casando tarde demais. Então, tem que ter ali um certo piso, né, que você tem que atingir, alguns alvos ali para você estar, pelo menos agora eu estou, né, com a possibilidade de casar. Mas também eu acredito que não tem aquele momento que você fala assim, agora eu já consegui tudo e então eu vou casar. Eu acho que aí já, né? Então, eu acredito que você vai entender esse momento se você começar a sonhar, planejar com isso, né, planejar isso, seu casamento, e começar, como a gente falou aqui, a mudar a tua mentalidade e se posicionar em Deus para que Ele abençoe e te capacite para esse novo nível. Eu estou procurando um versículo aqui. Que fala sobre essa questão. Eclesiastes, eu sei que é Eclesiastes. Só achar aqui. Cara... Esse tem que ler, cara. Ele é muito bom. Sim, não, total. Aqui, ó, Eclesiastes 4. Ó, eu gosto muito desse versículo, eu uso ele muito nos casamentos que eu ministro, porque em Eclesiastes 3, ele primeiro fala que existe tempo para todas as coisas. Ele nos ensina ali que existe um tempo, né? Salomão falando, né? Que existe um tempo para todas as coisas. E quando ele vem para o 4, né? Ele conta a história de um homem. E é legal porque ele fala assim, um homem tinha todas as coisas, tinha posses, tinha bens, tinha dinheiro. Muito rico. Era rico, mas ele olhava para as coisas e ele falava assim, para que eu tenho tudo isso? Quer dizer, ele não era feliz, não se sentia realizado. Para que eu tenho tudo isso? Para que eu estou fazendo essas coisas? Ele estava justamente como a gente falou, ele estava tendo uma crise no quem ele era. Ou seja, ele tinha, como a gente falou, aqueles pontos lá, ele tinha tudo, mas ele não sabia o porquê. Ele tinha uma crise, né? Dentro dele de quem ele era, de tipo assim, pra que eu tenho isso aqui tudo? Qual que é o propósito, né? Ó, e é legal que ele fala assim, ó, lá no 6, um pouquinho antes, ó, lá no finalzinho um homem falando, né? Pode ser, mas é melhor ter pouco numa das mãos com paz de espírito do que estar sempre com as duas mãos cheias de trabalho tentando pegar o vento. Descobrir na vida que existe uma coisa que não vale a pena. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida. Então ele fala, né, que as coisas boas da vida é você ter família, você ter um propósito, enfim, né? E aí ele fala assim, aí ele vem falando, ó, é melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalham juntas. Podem ganhar muito mais. Se duas pessoas trabalharem juntas, podem ganhar muito mais. Se uma delas cair, a outra ajuda a se levantar. Perfeito. Mas se alguém cair, alguém está sozinho e cair, fica em situação porque não tem ninguém que ajude a se levantar. Se faz frio, dois podem dormir juntos e se aquecer. Mas um sozinho, como é que vai se esquentar? Dois homens podem resistir ao ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Um cordão de 3 dobras é difícil de se arrebentar. E esse versículo é muito forte porque ele fala de um cara sozinho que tinha todas as coisas, todos os bens materiais, mas ele não tinha o mais importante, que era um relacionamento. Né? E depois Salomão ele vem falando o quanto é bom mesmo, né, você tendo uma outra pessoa do seu lado. Sim. Ele fala, cara, você pode ter dinheiro, mas se você estiver sozinho, quem vai te ajudar a se levantar se você cair? Se você estiver com frio, quem vai te aquecer? Se você for atacado, quem vai resistir esse ataque com você? E no meu casamento, em muitos momentos, eu fui atacado. E como que minha esposa me ajudou a resistir a esse ataque? Trazendo palavras de afirmação, de encorajamento, de força. Perfeito. O simples fato de estar do meu lado, sabe? De deixar eu exercer a minha masculinidade. E ela a mesma coisa. Momentos que ela estava fragilizada, fraca. Falando, amor, eu tô com você. Amor, eu te amo. Amor, vamos avançar. Amor, vamos conquistar. Então, assim, né? E aí, no final, ele não fala mais de se você ser dois.
ele já fala de você ser 3, porque ele fala assim, ó, um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, é difícil de se arrebentar. Né? Então nós precisamos entender, né? Você precisa entender, homem, que o seu casamento é você, sua esposa e o Espírito Santo de Deus. Esse cordão de 3 dobras é o Espírito Santo de Deus que vai modular, fortalecer e trazer essa força que você precisa. Então, os bens, o material, as outras coisas, elas vão vir. Mas busque primeiro as coisas de Deus. Busque primeiro se fortalecer em Deus. Construir as coisas como uma base sólida, né? Que é a palavra de Deus sobre as nossas vidas, né? Deixa suas considerações finais, meu irmão. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aí, por estar conosco. Mais de 1 hora aqui conversando. O papo foi bom. E se deixar, ia embora, né? É isso mesmo. Mas eu quero deixar conteúdo aí pro próximo. Vamos sim. Bom, gente, quero primeiramente agradecer Pastor Lucas Ponte, Cauã, a galera da produção aí. Uma bênção estar aqui com vocês e dizer que lembra sempre disso. Não é porque você é jovem, porque você é novo, porque você às vezes está assistindo aí do outro lado, né? Eu quero até focar mais nesse público, que é o público que eu comunico mais, que você precisa viver preso, com medo, ansioso. Deus, ele tem um propósito na tua vida. Você vai vencer e você foi projetado, agora falando com você, homem, Deus te projetou para que você se torne um homem íntegro, capaz, posicionado. Então, não fuja das pressões, não fuja das batalhas. E você, mulher, que também é jovem, que está aí, eu quero te dizer, confie em Deus. Da mesma forma, Deus, ele tem um propósito para você, mulher. Existe o teu posicionamento de mulher. Então, se você for se relacionar, não procure um homem para suprir carência, não procure um homem para, suprir muitas vezes algum vazio. Procure alguém, um homem que tem propósito em Deus, que aí vocês vão construir algo maravilhoso juntos. Então, fica ligado aí nos episódios aí, que esse podcast aqui é brabo, hein? Aqui o negócio é muito bom. Assiste aí, gente. Já segue aí. Vamos nessa. É isso mesmo. Eu quero te agradecer aqui por ter ficado conosco até o final. Eu tenho certeza que você foi edificado, que tanto você quanto a sua casa, a sua família, né, cresceram muito e avançaram muito. Pega cada dica, sabe? Não apenas assista, né? Que isso não seja apenas um alimento que você consumiu e se perdeu aí no longo do dia, no longo da semana, do mês. Mas anote, traga algum exercício prático. A gente trouxe um exercício para você. Olhe suas redes sociais, vê o que você está consumindo, quem você tem sido sua referência, né? De homem, de família, de masculinidade, de paternidade. E comece a selecionar realmente aonde você tem se alimentado e aonde você tem buscado as suas referências. Eu não quero que isso aqui seja apenas mais um alimento para a sua vida. Eu quero que isso aqui seja realmente algo que vai trazer força, graça e vigor para você. Muito obrigado. Eu quero te lembrar que dia 7/12 nós vamos ter a nossa imersão de homens, o Na Brasa. Você que é homem, esteja lá conosco. Você que é mulher, você que é filho, você que é filha, faça a inscrição do seu amigo, do seu homem, do seu marido, do seu pai. Faça a inscrição dele, que ele possa estar lá realmente, né, tendo uma imersão. É um dia para você, homem. Um dia para você crescer emocionalmente, para você crescer financeiramente, para você crescer no seu intelecto, sabe? No seu espírito, onde nós vamos trabalhar corpo, alma e espírito, para que você saia alinhado. Seja um pai melhor, um marido melhor, um profissional melhor, sabe? Uma pessoa que vai se relacionar com homens que querem crescer, com empresários, com pessoas, né? Que vão te levar para cima, sabe? Então, assim, é possível. Eu não sei o ponto de partida que você está hoje, mas é possível você começar desse ponto de partida e daqui 1 ano, daqui 6 meses, você falar assim, cara, realmente eu avancei, realmente eu construí, realmente eu fui, aprendi e vou avançar. Então você é meu convidado, vou deixar o link aqui na descrição, faça a sua inscrição ainda hoje, porque você pode ficar de fora e amanhã pode ser tarde demais para aquilo que você está querendo construir para o seu futuro. Muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça. João, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado pela parceria, por você
reservar a sua agenda para estar aqui conosco, trazendo esse conteúdo. E fica o convite. Eu quero que você e a Maria Laura, né? Você e os Zanines estejam aqui para a gente falar um pouco mais sobre casamento. Vamos, topo, tô dentro. Sempre muito bom estar aqui com vocês e por mim já tá certo. Já tá marcado. Deus abençoe, muito obrigado. Um abraço.